fazer uma pergunta para todos nós, mas a ideia é que a gente possa só pensar na resposta. Como que está o nosso grau de rebeldia? Será que nós nos consideramos rebeldes? A gente vai pensar um pouquinho nisso, sobre isso nessa noite. A pergunta é em função do tema, né? A nossa primeira irmã falou da questão do arrependimento, do nosso retorno à casa do Pai, né? Das vezes que nós equivocamos. E agora, na prece, nossa outra irmã menciona que não cai uma folha de uma árvore sem a ciência do Pai. Quando nós pensamos de arrependimento, do nosso tema agora para esse estudo que se inicia, que é a terapia do perdão, ao analisarmos o arrependimento e o perdão, talvez nós tenhamos, né, a condição de lermos os pensamentos uns dos outros e imaginar a nossa resposta coletiva. Porque a doutrina espírita coloca para nós que não existe o acaso. Então, será porque que nós hoje estamos reunidos aqui nessa casa para refletirmos sobre arrependimento e perdão? Esses dois temas estão profundamente ligados à rebeldia dos nossos espíritos, que muitas vezes teimam, né, em tomar caminhos equivocados daqueles do planejamento de Deus. Mas, apesar de nos entendermos como rebeldes, que possamos ter alegria em nossos corações para falar desse grande desafio. O Evangelho de Jesus é o mais valioso tratado psicoterapêutico de que a humanidade tem notícia. Essa afirmativa é do espírito Joana de Ângeles, no livro Liberta-te do Mal. E é sob essa perspectiva, sob esse olhar, que nós vamos hoje fazer a reflexão sobre a necessidade da terapia do perdão. É entendendo esse nosso novo olhar, esse nosso novo querer, que fez com que nós saíssemos hoje, né, da nossa casa e viéssemos aqui para tirar algo que nos incomoda, e muitas vezes nós não conseguimos concatenar as ideias, né, de maneira que isso fique mais claro e perceptível para nós. O Evangelho do Cristo pode nos clarear a respeito. Quando nós falamos da nossa incapacidade para o perdão, nós estamos falando de uma das patologias que mais nos aflige na atualidade. Nós estamos falando de uma patologia, de uma doença da alma que acomete a todos nós, mas também acomete a todos nós a vontade de nos melhorarmos e de nos reequilibrarmos. E é nessa certeza e nessa esperança que nós nos afirmamos, né, para a nossa caminhada. Dentre as artes, né, a poesia tem uma condição muito especial de tratar para nós temas muito profundos e áridos de uma maneira mais leve, de uma maneira mais enternecida, mais encantadora. Eu vou fazer o convite, né, para que todos nós possamos imaginar uma cena. E se nós imaginarmos juntos, ela terá um efeito melhor, um efeito mais profundo.
A cena que nós vamos imaginar, ela está narrada em um poema do espírito Maria Dolores, na psicografia de Chico Xavier. Nesse poema ela fala de Madalena. Ela fala da caminhada que Madalena fez por caminhos de pedra, caminhos áridos. No terceiro dia após a crucificação do Cristo, Madalena, condoída com a perseguição, com toda aquela dor, né, que o Cristo havia passado naqueles últimos dias, e com o desfecho da sua morte, e também impulsionada pela grande dor que ela sentia da ausência do Mestre, ela caminhou e foi até o túmulo do Cristo. E lá, a sós, ela soltou o seu pranto de dor, a sua angústia, chamando aquele que para ela era toda a esperança, né, de momentos melhores, e que naquele entendimento dela tinha sido interrompido. Naquele pranto de dor, Madalena foi ouvida. O Cristo se aproximou e travou com ela um diálogo amável e esclarecedor. Nós vamos parar a nossa cena, a nossa narrativa, vamos congelá-la em nossa mente e retornaremos nela mais adiante na nossa narrativa. A Casa de Glacos é uma grande escola e hoje nós fomos chamados para estagiar no campus da Escola de Medicina. Aqueles que já pararam o estudo há muito tempo ou que às vezes nem passou por esses conteúdos, que acreditam que não sabem nada ou quase nada dos aspectos da biologia, da fisiologia, da anatomia, podem ficar tranquilos. Ninguém precisa correr, nem ir ao banheiro, nem beber água. A gente vai conseguir. Porque a patologia que nós vamos analisar agora é uma doença da alma. São aqueles momentos em que nós nos esquivamos da lei. Essa patologia vem das nossas escolhas equivocadas. Ela vem também das referências equivocadas que nós temos para guiar o nosso dia, o nosso cotidiano. Muitas vezes nós elegemos pessoas, coisas, culturas e nos escondemos, né, através delas para poder fazer essa nossa caminhada. Todos nós temos bagagem e potencial para fazer essa análise, porque provavelmente cada um de nós sabe no seu íntimo de algum momento em que vacilou, em que se equivocou. Duas perguntas guiarão o nosso raciocínio, pois a necessidade do perdão geralmente se faz presente na nossa caminhada em dois aspectos. Por isso, nós nos nortearemos por duas perguntas. Um dos aspectos é bem comum, são aquelas coisas corriqueiras do nosso dia a dia, do convívio, aqueles pequenos embates, onde nós não concordamos com as ideias do outro. Nesse lugar, né, de compreensão, nasce a primeira pergunta: como nós identificamos a diferença e como lidamos com ela? Qual a nossa reação diante das pessoas que pensam diferente de nós? Nós conseguimos perceber? Será que nós já paramos para pensar sobre isso? Tem algumas sensações no nosso corpo que falam, né, dessa identificação, que torna bem perceptível. Geralmente nós temos um sentimento de estranheza.
e em seguida nós repelimos. Nesse movimento de estranheza, nós temos um impulso que é bem próprio dos tempos em que nós vivemos. São impulsos de linha de produção, impulsos que nos levam a ter atitudes práticas, né? Aí nós fazemos um exercício bem rápido, para a gente não perder tempo. Então a gente observou a diferença, sentiu aquele mal-estar, aí logo a gente classifica. Nós classificamos os seres, as coisas, as condições, mas a gente não para aí. A gente classifica e logo depois a gente julga. E em seguida a gente segrega, nós separamos. A primeira etapa que nós fazemos, que é a da classificação, nela geralmente nós somos mais inflexíveis. Nesse momento, o que conduz, tem outros elementos, mas o elemento que conduz esse processo é o raciocínio. Portanto, nele nós somos mais impiedosos, extremistas. Na primeira etapa, quando nós fazemos essa classificação, nós julgamos tudo aquilo que é diferente, aquilo que não reage, que não atende, né, às nossas perspectivas, tudo aquilo que difere do nosso modo de ver e de viver. E a isso nós classificamos como errado. Tudo aquilo que é espelho nosso, que é semelhança e principalmente que é subordinação, nós acolhemos e denominamos de correto. Nossa seleção é simples assim, o certo e o errado. E aí a gente continua, porque linha de produção não pode parar. Na segunda etapa, quando nós julgamos isso que nós acabamos de selecionar, do certo e o errado, embora o raciocínio ainda continue conosco, entra um segundo elemento. E nesse momento do julgamento, quem vai dar o comando é esse outro elemento, que são os nossos sentimentos. Quando nós julgamos, nós já somos um pouco mais flexíveis. Quando as pessoas que nós vamos julgar, porque primeiramente nós estranhamos, porque elas não concordaram conosco, porque elas teimaram em pensar diferente ou fazer diferente. Quando essas pessoas não são do nosso círculo de amizade, nem familiar, quando eles não são consanguíneos, fica muito fácil para nós resolvermos a questão, para nós resolvermos, né, o problema. Se os laços de amor que nós temos com aquela pessoa ainda estão por ser construídos, alguns de nós, né, a gente costuma às vezes chamar de inimigo, nós vamos preferir essa outra denominação, porque ela traz mais esperança. São laços de afetivos que ainda serão estabelecidos. Aí a gente já entra com essa questão de pensar, a pessoa fez isso porque o temperamento dele é forte. A pessoa fez isso porque ele tem o pensamento acanhado em determinado assunto, aí a gente desculpa, porque há algo em nós que nos liga àquela pessoa. Aí somos mais flexíveis, né, e toleramos de alguma maneira. Nessa terceira etapa, em que nós já selecionamos e já julgamos, nós vamos fazer a separação. Nessa fase da separação, nós entramos com outras variáveis. Quando as pessoas diferentes não têm laços diretos conosco, nós retiramos ela da nossa convivência, mas ali vai ficar um vazio do egoísmo, que nesse momento nós ainda não conseguimos perceber.
Se observar aqueles momentos no nosso cotidiano que a gente fala, alguém vem com um assunto que a gente não tem facilidade de abordar, a gente pensa assim, eu não quero nem pensar nisso. Esse assunto não me apetece, eu prefiro não discuti-lo. E aí a gente nega e fica ali. Porque se o tema, se o assunto vem, ele vem por pessoas. E nós, segregando essas pessoas, nós perdemos a oportunidade do diálogo. E esse vazio vai ficar conosco. Quando a pessoa que nos contraria é um amigo, fica um pouco mais difícil nós, pela nossa condição, mudamos a nomenclatura e geralmente passamos a chamar aquela pessoa de ex-amigo. Como que eu vou poder caminhar com uma pessoa que pensa diferente de mim, que age diferente de mim? A gente muda o rótulo e vira ex-amigo. Ao virar ex-amigo, fica resolvido o problema. O conflito se instala, mas aquele problema ali foi sanado. Quando o conflito instala, no caso da separação com o amigo, fica o vazio da desilusão. Só que às vezes, esse diferente está na minha casa, tem o mesmo sangue. E aí a gente pensa, agora ficou muito difícil, não vai ter jeito de separar. Aí a gente tema mais um pouquinho, porque lembra lá no início que somos todos um pouco rebeldes? E a gente, ainda morando no mesmo lar, ainda com os mesmos laços consanguíneos, nós nos separamos. Vivemos abrigados no mesmo teto, sem que possamos estar convivendo uns com os outros. Mesmo não sendo fácil aquele convívio físico, a gente permanece nesse contato indevido, diferente do Evangelho do Cristo, do chamado e do exemplo do Mestre. É possível nós nos separarmos uns dos outros, mesmo estando um ao lado do outro. Nesses relacionamentos, geralmente se instalam a mágoa. Quando nós pensamos nessa etapa da separação, onde nós nos ilhamos daqueles que nós não conhecemos, dos que eram nossos amigos, dos parentes, nós juntamos a nós o vazio do egoísmo, nós juntamos a nós a desilusão que tivemos, as decepções com os amigos e principalmente a mágoa. E dizemos principalmente a mágoa porque o exercício ele vai afunilando à medida das nossas necessidades. E se veio no mesmo lar, a necessidade do convívio com certeza é maior. A outra maneira pela qual a necessidade do perdão se faz presente em nossas vidas é quando somos alvos de algum tipo de agressão. É uma segunda hipótese. Geralmente é algo que não nos pega na rotina. É algo mais abrupto, algo que nos tira do prumo, que nós não contávamos, que não estava no nosso planejamento. Algumas vezes foram imprudências que ao pararmos a gente consegue chegar até ela e imaginar. Estou passando por essa grande dificuldade, essa grande decepção, por esse e essa minha escolha. E algumas vezes não. Aqui cabe a segunda pergunta. Como nós reagimos diante das agressões? Como nós reagimos diante das agressões? Na maioria das vezes, nós revoltamos e agredimos também. Às vezes, nós optamos pela não reflexão
Em alguns momentos a dor é tão grande e a falta de esperança também, que nós chegamos a enlouquecer. Nessa postura, o que impera ainda é somente o nosso orgulho, mas há algo dentro de nós que nos chama para o reequilíbrio. Há algo dentro de nós que ainda, diante de muita dor, conseguimos parar em alguns momentos e refletir. Porque sentimos saudade de uma calmaria, de algo que a gente não sabe de onde, mas que nos chama, né, de uma forma muito forte. Está instalado um conflito, o conflito do bom. A necessidade do perdão bateu em nossa porta, em um ou em outro aspecto. Grande oportunidade de crescimento que temos todos nós nesse momento. Para vencermos esse conflito instalado em nós, precisamos compreender os mecanismos práticos do exercício do perdão. O perdão não é algo que nós podemos simplesmente teorizar sobre ele. Ele precisa ser experienciado, experimentado. Ele precisa ser vivenciado. Na escola espírita, aquilo que vai ser tratado, que vai ser discutido, analisado, aquilo que às vezes nós chamamos de currículo, não é algo ao nosso bel prazer, não é algo que está à vontade de cada um. Lembram que a gente está numa escola espírita? Nossa irmã que nos antecedeu também falou isso. A espiritualidade constantemente se refere a essa nossa casa como uma grande escola. Nós escolhemos estar na escola espírita e aqui a metodologia também já existe. Ela é orientada pelos espíritos superiores, escrita na codificação por Allan Kardec. É desse lugar que nós vamos fazer nessa reflexão, é desse lugar que nós vamos fazer a nossa terapia para o perdão. Na questão 614 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Às vezes nós buscamos em muitas, outras literaturas, buscamos em outros meios, em outras ciências, e hoje nós estamos aqui. Muitas vezes nós temos a sensação, na casa espírita, que a gente está sendo muito redundante. A gente sempre repete as mesmas lições. As falas são quase idênticas. O chamado é praticamente o mesmo. Se nós pensarmos na nossa estrutura de escola, será por que nós repetimos os exercícios? Se nós pensarmos no Mestre Jesus, será porque ele dispõe sempre a mesma fala para nos falar de variados aspectos? No aprendizado do perdão e na convivência com a diferença, a lei que norteia as nossas escolhas e os nossos caminhos deve ser essa lei que os espíritos responderam a Kardec. A lei de Deus, a lei natural. Teimosos como somos, ficamos criando atalho,
a gente manda algumas emendas para a lei, como se fosse possível. A gente pode até enviar. Agora, se elas forem aceitas, a gente às vezes fica muito tempo, né, repetindo a lição, porque a gente acha que entrou lá uma emenda, que vai dar certo, e a lei continua fazendo, né, a caminhada e o nosso progresso. Porque ainda, né, nós não compreendemos essas leis que regem o espírito. Por isso que nós precisamos de lições repetidas. Toda vez que nós não conseguimos migrar, isso que nós encontramos no Evangelho do Cristo, na bênção da codificação da doutrina espírita, para a nossa vida prática, para os nossos afazeres no dia a dia, é necessário que as lições se repitam. É preciso, às vezes, nós revermos a teoria. Por isso que no Espiritismo nós sempre nos encontramos com a questão, né, de desenvolvermos o intelecto e o sentimento. Vamos estudar e vamos aprender a praticar, né, o amor. Por meio dos conflitos da vida diária, das provações, das pequenas irritações, surgem muitos desafios. Quando esse desafio é no âmbito pessoal, e aí a gente vai pegar só o nosso núcleo, nós espíritas. A gente vai passando pequenas coisas na vida, coisas que nós não gostaríamos de passar, e permanecemos na nossa fé. Só que um dia bate a nossa porta, ou nem bate, simplesmente entra. Um problema enorme, maior, muito maior do que nós poderíamos imaginar. E aí a gente começa. Nós vamos para lá e para cá. Porque ainda que nós reconheçamos que a nossa doutrina é consoladora, na hora das grandes dores, nós também pensamos que ela não é efetiva para aquele problema que eu estou vivenciando. Aí eu procuro outras ciências, outras casas, outras correntes. Não com o sentido de completude que deve existir, não com o sentido de parceria, de ampliar as possibilidades do meu reequilíbrio, mas busco as outras ciências num sentido de resolver a parte mais difícil do meu problema. Porque a parte fácil a gente consegue. A gente vem aqui, a gente toma um passe, a gente faz uma prece e as coisas vão caminhando. Mas esse problema difícil é preciso um outro tipo de remédio. Só que é muito interessante nós percebermos que nesse outro remédio que nós queremos, geralmente a composição dele é a lei do menor esforço para nós e do maior esforço para o outro. Quando nós fazemos essa transferência, a gente acredita que é um movimento legítimo, porque diante da dor nós temos mesmo que procurar métodos melhores, né, para o reequilíbrio. Mas nós não podemos esquecer que uma folha não cai de uma árvore sem que o Pai esteja ciente, que não há equívocos na lei. Se nós não encontramos o motivo dessa dor na reflexão que fizemos pensando nessa nossa vida, nas nossas atitudes, na nossa prática, nós somos espíritas. Ou senão, nós viemos aqui, ouvimos dizer da reencarnação, das experiências sucessivas de uma mesma vida. Se não encontramos o motivo dessa grande dor aqui, ela existe em outro lugar, em outro momento. Portanto, quando a gente pega uma orientação espiritual e vem lá para nós, alguns passos no lar, vem lá para nós mantermos os pensamentos elevados, ler o livro Paulo Estevam,
Vamos avacalhar um pouquinho, mais ou menos 500 páginas, não sei quem sabe o número de páginas. E aí a gente pensa, como assim? Os espíritos não entenderam nada. E aí nós procuramos os culpados. Acho que o médium naquele dia estava muito cansado. A psicografia deu uma escorregadinha. Ele não viu o tamanho da minha dor. Essa orientação é genérica. Ela não é para o mal que eu estou passando. Mas aí a gente pega a si mesmo, a gente já veio aqui, já se dispôs, e aí a gente vai com a orientação. Passa para marcar lá embaixo e a pessoa fala, tem uma fila, você precisa aguardar para que uma equipe consiga atendê-lo. E aí a gente pensa, eles não entenderam o tamanho da minha dor. Bem que me falaram que essa casa é boa para tratamento de coisas mais simples, mais fracas. E aí a gente fica lá aguardando eles nos atenderem. O livro eu ainda não consigo ler, porque eu tenho muita dificuldade de concentração, porque eu tenho um grande problema. Como que eu vou ler se eu estou com grande dificuldade de concentração? Elevar o pensamento é porque realmente a espiritualidade naquele dia estava um pouco distraída e pensou, como eu vou elevar o pensamento diante de tanta dor? E aí a gente faz. A equipe chega e nós literalmente, vamos brincar um pouquinho com a situação, tomamos o passe, porque é mais fácil. Nós não interagimos com aquelas energias benfazejas, não somamos a ela o nosso esforço da prece, de elevar o pensamento, de concatenar as ideias e fazer hoje um pouquinho melhor do que ontem. Lembra a nossa referência do menor esforço? A metodologia do ensino também não pode ser alterada de acordo com a vontade oscilante e aflitiva de cada um de nós. Dá até desânimo, né, gente? Então a gente não pode mudar nada, está tudo escrito. É mais ou menos assim. Para que a nossa terapia do perdão seja mais eficiente, é necessário sabermos identificar nosso sentimento e como eles nos movem. Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec novamente pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Rapidinho os espíritos respondem: na consciência. Lembra aquela sensação que nós citamos, que mesmo diante de tudo turbulento, às vezes nós sentimos aquela sede em forma de esperança de que algo vai dar certo? Quando os espíritos falam que a lei de Deus está em nossa consciência, é essa a sensação que essa lei nos gera, de segurança. Quando passamos a compreender que a lei de Deus está em nós e já queremos o nosso reequilíbrio, é preciso nós deixarmos de lado o ódio e é preciso que nós possamos, no nosso perdão, não revogar essa lei. É preciso que nós tenhamos a coragem de aprender a perdoar. Uma das coisas que limita a nossa capacidade do perdão é nós imaginarmos que, ao perdoarmos, aquela pessoa que cometeu aquele ato desprezível vai ficar impune. A lei que vigora não permite essa impunição. Todas as vezes que saímos da lei, haverá o momento da reparação. Se nosso medo é esse, podemos perdoar à vontade. A reparação virá no momento adequado, em que Deus achar adequado. Que possamos perdoar o nosso irmão, porque o nosso perdão vai proporcionar a ele o mesmo alívio que nós tanto buscamos e queremos. Na lição 17,
do livro A Bênção do Perdão, Joana de Ângeles, nos fala: somente através do autoconhecimento, dos exercícios de reflexão em torno dos problemas existenciais, adquire-se o equilíbrio e o sentimento de amor capaz de desenvolver o perdão como norma de conduta em todos os momentos. Como norma de conduta em todos os momentos. É desse perdão que Joana de Ângeles fala. Não é o perdão como muitas vezes nós entendemos como um ato heróico. Aquilo que eu faço porque eu sou muito bom. Não são em momentos esporádicos. É o perdão como norma de conduta. E mesmo estando aqui nessa casa, uma casa cristã, nós muitas vezes elegemos outros mestres para nos guiar. E possamos pensar que o nosso mestre é o Cristo. E possamos deixar baixar o nosso orgulho, a nossa vaidade e nos levar, E nos deixarmos sermos conduzidos por Ele. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 1, o assistente Aulus fala a André Luiz: aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria, e de certo precisa de cooperação, a fim de se lhe habilite o entendimento. Se nós queremos entrar na era do espírito e conseguirmos conceber a religião cósmica, é preciso que nós aceitemos o amparo do Cristo, que nós possamos entender que Ele é nosso mestre e nosso guia. Portanto, as atitudes dele são as atitudes que devem guiar a nossa caminhada. Quando lá atrás, nós classificamos, julgamos e separamos, nós até tínhamos a boa vontade de segui-lo, mas temosos como somos, cismamos de ser autodidata. Seguimos ele apenas no primeiro passo, quando nós selecionamos, porque o Cristo seleciona também. Ele fala dos bons e dos maus, ele fala do joio e do trigo, e aí a gente está juntinho com ele, estamos classificando. Logo em seguida a gente pensa, já entendi, pode cair que eu vou aqui fazer minhas coisas. E aí a gente começa, o autodidata. Só que nós classificamos, julgamos e separamos. O Cristo classifica para melhor amparar, para melhor alocar, para ter recursos mais adequados para aquele irmão. Para o irmão que já tem uma certa autonomia, ele dará outras condições de trabalho. Para aquele que precisa da tutela, ele vai estar ao lado, para que haja menos erro. É esta a seleção que o Cristo faz, é esta a separação. Já começamos a agir, por conta própria, e aí as provações nos chegam. A reparação vai chegar. E que possamos aprender esse amor incondicional, que é a proposta dessa religião cósmica, uma religião que não segrega, que não é de uma parte, mas que é de um todo, onde cabe todos nós. Esse tema é complexo, é desafiador. A gente vai caminhar para a finalização, finalizando com uma pergunta: é possível nós ampararmos mesmo na dor? Será que nós já nos perguntamos isso? É possível nós ampararmos mesmo na dor? Vamos agora pedir aos irmãos que possamos todos juntos
voltar àquela imagem que congelamos em nossas mentes. Aquela imagem onde Madalena inicia o seu diálogo com Cristo. Podemos? É em forma de poema. No livro Coração e Vida. Amor e perdão. A Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia esplandecente. A névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada visão das flames nascentes, Maria estava ali, unicamente, a fim de estar a sós, de recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguía. Por quê? Por quê, Senhor? Tanta saudade e tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se-me a vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso ela viu alguém. Seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo? Mas, tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor. Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria e ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por que és? Explicou. Não me toques porquanto não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário, que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço. A mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ao alto, nem me levei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando do túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que eu muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me reconhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que, enfim, ele pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer, antes de procurar
a luz do Pai. Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não consegue esquecer a dor de outro amigo que cai, antes de me altear à celeste alegria, ao sol do mesmo amor do Deus em que te eleves. Vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Que o exemplo do Mestre Jesus nos renove hoje, agora e sempre. Muito obrigada.